Olá, seja bem-vindo ao Jornal da Câmara de Uberlândia. Aqui você acompanha os principais destaques do poder legislativo da nossa cidade. A Câmara Municipal aprovou em primeira e segunda votação, durante reunião extraordinária, o reajuste salarial dos servidores do Executivo e do Legislativo. Veja os detalhes. Servidores municipais lotaram as galerias do plenário Homero Santos para acompanhar a votação dos projetos enviados pelo prefeito que tratam do reajuste salarial da categoria. Essa manifestação que a gente está fazendo, que a gente vem fazendo nos últimos tempos, não é só sobre reajuste, é sobre desvalorização, é sobre manter um serviço público de qualidade. Durante reunião extraordinária, os vereadores analisaram e aprovaram, em primeira e segunda votação, o reajuste salarial dos servidores do Executivo e do Legislativo. Para os servidores da Prefeitura, o aumento será de 5,4% nos salários. Já o auxílio alimentação teve reajuste de 14,3%, passando de R$ 700 para R$ 800. Na mesma reunião, os vereadores também aprovaram o reajuste dos servidores do Legislativo com o mesmo índice de 5,4%. Com a aprovação, os reajustes terão efeito retroativo ao mês de março, com o pagamento previsto na folha de abril. Muito importante, temos sempre que estar bem afinco, bem atentos, porque é muita responsabilidade. Foi muito bom, aprovamos os projetos, né? Às vezes as pessoas queriam um pouco mais e a gente sabe que se puder dar, vai dar mesmo, né? Mas bom que aprovou e passou e vai ter esse reajuste, vai ter o vale alimentação também. Então a gente fica muito satisfeito com os vereadores, parabenizar a todos aí pela aprovação. Você sabe como são feitas as leis no município? O tema foi destaque em uma palestra realizada no plenário Homero Santos. A Câmara Municipal promoveu uma palestra sobre o processo legislativo municipal voltada a servidores, assessores parlamentares, estudantes e professores do curso de Direito. A atividade foi realizada pela Escola do Legislativo e teve como objetivo ampliar o conhecimento sobre o funcionamento da Câmara e a elaboração das leis. A palestra foi ministrada pela Procuradora Jurídica da Casa, Alice Ribeiro Ferraz, que apresentou de forma didática as etapas do processo legislativo, os tipos de normas, os requisitos legais e a técnica utilizada na produção das leis. Durante a palestra, a Procuradora ressaltou a importância da participação dos vereadores no processo democrático de criação das leis. O Poder Legislativo, ele se organiza para exercer funções. A doutrina indica as 3 principais funções do poder, que a gente vai falar brevemente das 2, que não são a de legislar, para depois focar na função de legislar. A primeira função que o Poder Legislativo tem, e ela é importantíssima, é a função chamada de função fiscalizatória. Essa função decorre da Constituição Federal, artigo 31. A FEMEC 2026 movimentou o Parque Camarô, reuniu milhares de visitantes e contou com a presença dos vereadores, que destacaram a força do agronegócio para a economia local. O Parque de Exposições Camaro recebeu a Feira do Agronegócio de Minas Gerais entre os dias 23 e 27 de março. Com o tema Agro, Centro de Tudo, a FEMEC 2026, reconhecida como uma das principais feiras do setor, reuniu mais de 370 expositores que reforçaram o papel do agronegócio na economia e no desenvolvimento da região. Uberlândia respira o agronegócio. A Câmara Municipal, logicamente, não poderia deixar de ser parceira nos investimentos, parceiras no envolvimento, porque juntos, com certeza, a gente vai fazer a cada ano uma feira ainda melhor. Com entrada gratuita, inclusive a palestras e cursos, a 13ª edição do maior evento do ramo no estado
possibilitou a integração de diferentes elos da cadeia produtiva. Para nós é uma honra muito grande ter uma feira tão grande, né? Uma das maiores feiras de agronegócio do Brasil, a maior de Minas Gerais. E lembrando que ela não fortalece só o agro de Uberlândia e região, mas fortalece tudo. São milhares de funcionários com montagem e desmontagem do evento, nos estandes trabalhando, rede de hotel quase toda lotada, alimentação, tudo que roda aqui nessa feira, sem falar o quanto de imposto que é arrecadado para a nossa cidade através dos mais de 1 milhão, bilhões de negócios que são feitos aqui. Então, que essa feira, cada vez mais, ela possa vir engrandecer a nossa cidade. Mantendo o ritmo das edições anteriores, quase 200 mil visitantes passaram pela feira. Mais uma vez, o encontro anual de negócios, lançamentos e troca de experiências para produtores rurais contou com o apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal de Uberlândia. Isso para a gente de Uberlândia e nossa região é muito importante. Aqui é onde os produtores, os comerciantes vêm e fazem grandes negócios. Então, movimenta e fomenta a nossa cidade e a nossa região. Então, só tenho a agradecer, parabenizar o Sindicato Rural, nosso Thiaguinho, pela presidência, o exercício, os demais também que fizeram. Hoje, a Prefeitura Municipal, né, que dá um apoio magnífico, a Câmara Municipal. Então, nós não podemos deixar de falar. A FEMEC, ela está no calendário oficial do município de Uberlândia, porque ela traz e agrega grandes negócios e movimenta nossa região inteira. Então, parabéns a todos que estão envolvidos e continue com esse sucesso maravilhoso. O mutirão das famílias ajudou moradores a resolver questões como pensão alimentícia e guarda dos filhos. A iniciativa tem o apoio da Câmara Municipal. O mutirão das famílias, promovido pela Defensoria Pública, atendeu cerca de 1.500 pessoas em Uberlândia, com ações voltadas à conciliação e resolução de conflitos. A iniciativa faz parte de um projeto realizado em todo o estado e contou com o apoio da Câmara Municipal de Uberlândia, reforçando a parceria entre as instituições no atendimento à população. A Defensoria Pública tem prestado um serviço à população de Uberlândia muito significativo, atendendo as pessoas aí que não conseguem arcar com as custas, né, de um advogado, de um processo, e aqui eles encontram realmente uma resposta de acesso ao judiciário, de resolver as suas demandas, especialmente aquelas pessoas que não têm ainda um registro de pai na certidão de nascimento. Então esse mutirão é muito importante para realmente diminuir esses conflitos de relações familiares. Durante o mutirão, foram realizados atendimentos relacionados ao direito de família, como reconhecimento de solução de união estável, divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia e investigação de paternidade. Um dos casos atendidos foi o de Silvana de Jesus, que conseguiu chegar a um acordo com o pai das 3 filhas, que mora no Rio de Janeiro, por meio de uma reunião online. Eu vim do Rio de Janeiro, eu sou divorciada com o genitor das minhas filhas. Quando eu separei, ela tinha 7 meses, né? Eu fiquei um período sendo mãe solo, arcando com todas as despesas. Hoje ela vai fazer 8 anos, em setembro. A gente tinha um acordo de boca, né, que eu fiz com o genitor dela, que nunca era executado, nem na data, nem o valor certo. E aí, mediante a todos os problemas que eu tive, né, eu vim buscar ajuda na Defensoria Pública. Mediante o primeiro atendimento, fui muito bem atendida, fui muito bem acolhida. Eles resolveram o meu problema e o problema das minhas filhas, que são 3. Hoje a gente conseguiu um acordo que foi favorável tanto para as minhas filhas quanto para o genitor. Ele vai fazer a assinatura online, porque ele está em outro estado, ele mora lá no Rio de Janeiro, e eu aqui presencialmente. Mas graças a Deus, hoje eu vou sair daqui com tudo resolvido. A ação também possibilitou que mães como Caroline Aparecida buscassem a regularização da pensão alimentícia para os filhos. Eu acho que vai ser uma forma mais rápida de eu estar resolvendo os problemas do meu filho, né? Pensão alimentícia, a convivência também com o pai, tudo com a ajuda, né? Que a gente precisa, toda mãe precisa da ajuda, né? Do pai. Segundo a Defensoria Pública, o mutirão tem como principal objetivo agilizar a solução de demandas e ampliar o acesso à justiça.
O mutirão ele começou principalmente quando a prefeitura tinha que entregar alguns apartamentos e as pessoas não estavam com a situação regularizada. Às vezes uma pessoa estava morando com outra pessoa, mas casado com uma outra pessoa. Então a gente viu a necessidade de fazer um mutirão que tem uma demanda muito grande, principalmente em relação a divórcio, união estável, guarda, regulamentação de visitas, pensão, ou seja, todos os assuntos relacionados a conflitos familiares, a gente está fazendo mutirão para tentar resolvê-los. Quem não conseguiu participar do mutirão pode procurar a Defensoria Pública para atendimento e orientação jurídica. O mutirão nós fazemos uma força-tarefa através de todos os defensores públicos, de todos os estagiários, de todos os servidores, para atender essas pessoas que já fizeram as inscrições. Os atendimentos foram um êxito, né? Passaram pela Defensoria mais de 1.500 pessoas, mas as pessoas que perderam este evento, elas podem procurar a Defensoria Pública. Esses serviços que nós prestamos aqui são serviços que nós prestamos durante todo o ano, né? Só que aí haverá um agendamento, não vai ser uma força-tarefa como aconteceu no mutirão. Então, mas as pessoas podem comparecer à Defensoria, fazer as suas inscrições e serem atendidas. Mas não percam a próxima edição. Em outubro nós teremos o mutirão de direito a ter pai, já anotem suas agendas, porque venham, façam a inscrição, é muito mais célere, é muito mais prático. E a Defensoria Pública não tem o objetivo de julgar, de apontar o dedo, de apontar os erros. Nosso objetivo é de conciliar, é de mediar, é de dar a essas pessoas a paz, porque só dorme, só tem sonhos quem tem paz. E para dormir tem que ter paz, né? Então o que a gente quer é pacificar esses relacionamentos familiares anteriores para que a pessoa possa ter paz e seguir com a sua vida. Autismo e inclusão foram temas de debate durante o Abril Azul no plenário Homero Santos. Veja os detalhes. A convite da Escola do Legislativo, a Câmara Municipal de Uberlândia recebeu, durante a segunda reunião ordinária, profissionais para discutir o transtorno do espectro autista. Participaram do encontro a fundadora da Casa do Autista em Uberlândia, Zeisa Dojô, e a psicóloga Anari Crepaldi, especialista em intervenções precoces no autismo. A iniciativa integra as ações do Abril Azul, campanha internacional de conscientização sobre o autismo, instituída pela Organização Mundial da Saúde. É um mês de conscientização que nós, famílias atípicas, enfrentamos todos os dias e todos os meses do ano. Nós não enfrentamos o autismo somente no mês de abril. Nós não enfrentamos o autismo somente no dia 2 de abril, como é comemorado. E agora nós temos também um novo dia, que é o Dia Nacional do Autismo, que foi sancionado recentemente pelo presidente Lula, que será dia 18 de abril. Este mês é importante como um alerta para que todos possam lutar juntos, pois a bandeira do autismo é uma só. É uma bandeira de todos, e todos têm a sua parcela de entrega e, principalmente, todos têm a sua responsabilidade social. A psicóloga Anari Crepaldi chamou a atenção para o aumento no número de diagnósticos e destacou que, atualmente, a cada 31 nascimentos, uma criança é diagnosticada com autismo. Uma a cada 31 crianças, a cada 31 nascimentos, uma criança é autista. E a gente vem falando que esse número está crescendo a cada ano. E isso é preocupante porque as políticas públicas não acompanham esse número, né, infelizmente. Outra coisa que a gente vê também muito é com relação às escolas, né, o quanto que as escolas estão com desafios com relação ao tratamento, à educação mesmo das crianças com TEA. Em 2025, né, a Zeisa também já trouxe isso, que foi passado o número de autistas no Brasil. E a gente sabe que esse número ele é muito maior, né? Esse número que ela falou, a gente sabe que é o que foi divulgado, mas que é um número muito maior, né, Zeisa? Muito maior. E o diagnóstico está muito ali no Sudeste, porque é onde a gente tem mais
capacidade, né, de enfrentamento, mais capacidade de diagnóstico, mais políticas públicas para isso. Enquanto outros estados já não conseguem fazer o diagnóstico, muito menos o tratamento. A situação da saúde pública em Uberlândia foi tema de debate na Câmara Municipal. O secretário Adenilson Lima Silva apresentou dados e respondeu a questionamentos dos vereadores. A convite da Comissão de Saúde, Adenilson Lima participou da 6ª reunião ordinária para apresentar a prestação de contas sobre a situação estrutural e financeira do sistema de saúde do município. Ele esteve acompanhado por membros da equipe técnica da secretaria. Durante a apresentação, o secretário afirmou que a crise no sistema de saúde já havia sido antecipado pelo ex-prefeito Odelmo Leão ainda em 2023. O então prefeito Odelmo Leão já antecipava uma crise de financiamento na saúde de Uberlândia, quando ele chamou, lá no Cícero Diniz, toda a imprensa de Uberlândia para noticiar as dificuldades de financiamento da saúde de Uberlândia. Então, a crise ela já começou em 2023. Então, a crise ela já tem início há algum tempo. A saúde em Uberlândia ela foi construída às custas de recursos próprios do município, né? Não foi uma política da gestão, e eu não estou aqui para criticar se é certo ou se é errado, investir em credenciamentos pelo Sistema Único de Saúde. Então, mostramos ali já em 2023 que o financiamento da saúde, ele fundamentalmente era baseado em recursos próprios do município, da arrecadação de tributos, ao invés de recursos do Sistema Único de Saúde. Agora, num déficit orçamentário, quando nós assumimos a Secretaria de Saúde em 2024, tínhamos um déficit orçamentário de 115 milhões de reais. Ou seja, naquele ano já não tínhamos orçamento nem financeiro da ordem de 115 milhões para começar a gerir a saúde. Quando o prefeito Paulo Sérgio assumiu a gestão da prefeitura, ele recebeu a Secretaria de Saúde com um déficit de 251 milhões de reais. Então, não tínhamos 251 milhões de reais como déficit orçamentário no início da nossa gestão. Sobre o Hospital e Maternidade Municipal, o secretário informou que a maior parte dos recursos utilizados é destinada ao pagamento de pessoal e que a unidade vem acumulando déficits ao longo dos últimos anos. Esse é um retrato de 2026. Ele tem uma previsão de investimento de recurso próprio de 207 milhões de reais, que corresponde a 75% do financiamento do Hospital Municipal. 42 milhões de recursos do governo federal, até o momento, e 25 milhões de recurso estadual. Ou seja, o recurso federal corresponde a 15%, o recurso estadual corresponde a 9%. Aí fala assim, como se coloca tanto dinheiro? Eu quero saber onde está o dinheiro do Hospital Municipal. A resposta está ali. 80% dos recursos passados para o Hospital Municipal são para cobrir folha de pagamento. Então, quando se fala, meu Deus, o caos da saúde, onde vai o dinheiro da saúde? Ali está a resposta. Primeiro, que o Hospital Municipal não tem credenciamento pelo SUS. Muito pouco, nós estamos lutando para credenciar. Depois, que todo o dinheiro é consumido para pagar os recursos humanos do Hospital Municipal. 80% de todo o recurso que é investido no Hospital Municipal é para pagar folha de pagamento. Então, estamos ali agora, mostrando para vocês a realidade, talvez o pessoal não conhecesse a realidade do Hospital Municipal, quer saber dos recursos, para onde vai. Então, está ali a explicação clara, baseada em dados da diretoria financeira, disponíveis a qualquer cidadão que queira ver para onde vai o recurso do Hospital Municipal. Está ali. Sobrando aí 20% para as despesas correntes. Como se não bastasse o déficit orçamentário financeiro de 250 milhões, 210 milhões esse ano, ainda temos uma receita corrente para pagar despesas extremamente pequena. Então, a gente entender. Então, o Hospital Municipal ele pode receber emendas,
dos vereadores, ele pode receber. Então, hoje a realidade do municipal para 2026 é justamente aquilo ali. Após responder aos questionamentos dos vereadores, o secretário de Saúde também conversou com a imprensa. Uberlândia pagava a grande maioria do tratamento das pessoas dos munícipes com recursos próprios do município. Com a reforma tributária, com a diminuição da arrecadação, esse modelo começou a apresentar falhas. E a partir aí dos últimos 4 anos, essa falha não foi maior em 2023 e 2024, porque o governo do estado de Minas possibilitou a utilização de recursos parados na Prefeitura Municipal de Uberlândia para custeio. Houve uma lei chamada Lei 171 da Assembleia Legislativa de Minas, que possibilitou a conversão desses recursos que estavam parados para custeio. E isso retardou um pouco o início da crise de financiamento da saúde de Uberlândia. Com o término desses recursos, né, veio à tona essa necessidade de credenciamento de serviços pelo SUS, daí a vinda do SAMU, daí a vinda das UPAs, daí novos credenciamentos. Estamos trabalhando intensamente desde 2024 para credenciar novos serviços em saúde pelo SUS e pelo governo do estado, recomposição do teto MAC, a vinda do SAMU para reduzir o déficit orçamentário, o financiamento das nossas UPAs, das nossas UAIs também. São várias ações que captam mais recursos dos entes federais e estaduais para reduzir o aporte de recursos próprio do município e a redução do déficit em saúde. Então, reduzimos de 250 milhões para 210 milhões, mas é uma tarefa difícil. Reduzir o déficit orçamentário sem cortar serviços de assistência ao cidadão. Então, nós vamos fazendo esse balanço sem que a população tenha desassistência. Atenção, eleitores! Termina no dia 6 de maio o prazo para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. Quem não estiver em dia pode ter o título cancelado. Quem ainda não tirou o título precisa transferir o domicílio eleitoral, cadastrar a biometria ou regularizar pendências, deve procurar a Justiça Eleitoral até o dia 6 de maio. Estes são os últimos dias para garantir o direito de votar nas eleições de 2026. Após essa data, o cadastro será fechado e nenhuma alteração poderá ser feita até o pleito. O atendimento pode ser realizado tanto pela internet, por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral, quanto presencialmente no Tribunal Regional Eleitoral de Uberlândia, localizado na Avenida Vasconcelos Costa, 1646. A recomendação é não deixar para a última hora e evitar filas ou imprevistos, conforme a orientação do analista judiciário Leandro Figueiredo. Consultar sua situação eleitoral no site do Tribunal Regional Eleitoral. Ele pode consultar sua situação eleitoral, se tiver alguma multa, ele pode emitir a guia no próprio site do TRE. E toda consulta ele pode fazer através do TRE, inclusive o autoatendimento. Então, se ele necessita, por exemplo, transferir, fazer o alistamento, ele pode fazer o autoatendimento. No caso do alistamento e da transferência, ele comparecerá ao cartório eleitoral para poder fazer essa operação de transferência ou alistamento. Nos demais casos, tudo o eleitor consegue resolver pelo site do TRE. A grande maioria dos eleitores já tem biometria, a situação está regular e ele não tem necessidade de comparecer ao cartório eleitoral. Então, esse prazo do dia 6 de maio é para quem tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral, que ele pode consultar no site. Se ele tiver o título cancelado, ele consegue pagar a guia, emitir a guia e pagar, e o título torna regular. Agora, no caso de alistamento eleitoral, o primeiro título, e para transferência, o eleitor faz o autoatendimento, faz o agendamento aqui no cartório eleitoral e comparece até o dia 6 de maio. A Justiça Eleitoral ela disponibiliza o aplicativo e-título, que, assim como no site do TRE, tem todas as informações da inscrição do eleitor. Então, através do aplicativo e-título, ele consegue ver sua situação eleitoral, local de votação, ele consegue emitir uma quitação eleitoral. Então, é uma importante ferramenta para o eleitor, para ele saber como é que está a sua situação eleitoral e se ele necessita ou não comparecer ao cartório eleitoral até o fechamento do cadastro no dia 6 de maio. Se ele tiver com o título cancelado, ele não vota, ele tem algumas implicações na sua vida civil. Então, ele não pode tomar posse em concurso público, ele fica sem quitação eleitoral, ele pode ter algumas implicações com financiamento. Então, tem algumas implicações que é importante o eleitor ficar atento para não ter pendência com a Justiça Eleitoral. Na reportagem especial sobre os bairros de Uberlândia, você vai conhecer a origem e as memórias do bairro Patrimônio na zona sul da cidade. Muito antes dos prédios, do movimento intenso e das avenidas que cortam a zona sul de Uberlândia, uma região já guardava histórias, tradição e resistência.
O bairro Patrimônio é mais do que um dos mais antigos da cidade. É um lugar onde o passado ainda vive nas ruas e na memória de quem mora por lá. Criado em 1857, o bairro é considerado um dos primeiros núcleos urbanos de Uberlândia. Conhecido antigamente como Patrimônio de Nossa Senhora da Abadia, foi o primeiro bairro da cidade após o Fundinho. Segundo o jornalista Neivaldo Silva, o Magu, pesquisador da história de Uberlândia, a área surgiu a partir da doação de 12 alqueires de terra à igreja. Foi a viúva do João Pereira que doou doou a totalidade da área do bairro Patrimônio e do bairro Tabajaras. Ela fez isso para a formação do patrimônio de Nossa Senhora da Abadia. Então doou do lado direito do córrego São Pedro o bairro Tabajaras, que foi comercializado pela Igreja Católica, e do lado esquerdo, para quem desce, hoje é a Avenida Rondon Pacheco, o bairro que levou esse nome de Patrimônio de Nossa Senhora da Abadia. E de onde surge praticamente toda a história cultural e artística de Uberlândia, com os negros, com os moçambiques, com os catupés, com a escola de samba pioneira, com as tradições da cultura afro-brasileira e ainda não só as tradições culturais, mas também gastronômicas, porque vem de lá a feijoada, vem de lá o terreirão do samba. Quem vai ao terreirão do samba ainda vai encontrar um pedaço de um muro lá feito com pedra por parte dos escravos. Então é uma riqueza histórica de Uberlândia, o bairro Patrimônio. Ali nós tivemos o matadouro municipal e tivemos também o frigorífico Omega, fontes de emprego, de ocupação para a comunidade. E aí você vai pegar trechos da história onde esses negros, para virem para o centro da cidade, trocavam de roupa no meio do caminho, porque era uma área de alagados ou de muita poeira, dependendo do local do bairro Patrimônio. Então, por conta das vestes, eles trocavam de roupa no meio do caminho para chegar na região central, Fundinho. Então você tem N histórias eu repito, da cultura, da música, do samba, da tradição, do parentesco, por exemplo. Não são de Uberlândia, mas foram criados e viveram um bom tempo no Patrimônio, Pena Branca e Chavantinho, e outras lideranças, Mestre Lotinho da Escola de Samba, um dos grandes cantores da história de Uberlândia, e junta-se a isso digamos o seguinte, o empreendedorismo da família João Naves de Ávila, família Cícero Cícero Naves de Ávila, e uma forma, digamos, de entretenimento, uma forma de cultura e uma forma de, digamos, aplicação social era o time de futebol. Tanto é que no Patrimônio você teve dois grandes times. Tem o Guarani, que sobrevive até hoje, e nós tivemos nos anos 60 e 70 o time do Omega, que era o time do frigorífico. Então uma questão social de importância, relevância e poderio era o empresário ter um time de futebol. Então lá tinha o time do João Naves de Ávila, do Nicomedes, que era o time do frigorífico Omega, mais o time do Guarani, que é um time tradicional. E outros times da cidade, como Colchoaria, Ipiranga, Floresta e assim por diante. Então o patrimônio é simplesmente uma riqueza a ser preservada na história de Uberlândia. De acordo com o pesquisador, as primeiras casas populares da cidade foram construídas no bairro Patrimônio. Há uma informação de que na década de 40, até como forma de fixar o trabalhador que precisava de moradia, o Nicomedes, mais o João Naves de Ávila, mais os outros empresários ligados ao frigorífico, conseguiram, com o governo, uma participação financeira, ajudaram a fazer as casas e vender essas casas para os próprios funcionários, que tinham que ter moradia, que tinham que ter uma certa dignidade. Então começa no patrimônio também a história dos projetos sociais, dos projetos de habitação popular. Isso na década de 40, 50. A história do bairro também foi registrada no documentário Contação de História do Bairro Patrimônio, que mostra tradições, memórias e o dia a dia dos moradores. O filme foi produzido pelos técnicos administrativos da UFO, Leucídio da Silva e Luiz Rogério Rodrigues. A própria rua Felisberto Carrejo, que liga a região central ao bairro, homenageia um dos fundadores de Uberlândia. Com o passar dos anos, o bairro cresceu e se transformou.
Hoje, a paisagem revela esse contraste. Casas antigas e simples dividem espaço com prédios e novas construções. Um dos marcos desse crescimento foi a criação do Praia Clube em 1935, que ajudou a impulsionar o desenvolvimento da região. A mudança também aparece em vias importantes, como a Avenida Francisco Galassi, marcada pelo comércio, e a Avenida Liberdade, com movimento e serviços no dia a dia. Mesmo com o crescimento, o bairro mantém espaços importantes de convivência, como o Poliesportivo do Patrimônio e a Igreja Nossa Senhora da Abadia, que seguem como pontos de encontro para a comunidade. Quem acompanhou de perto essa transformação foi a moradora Hilda Gomes, de 74 anos. Ela vive no bairro desde os 2 anos de idade e viu o patrimônio crescer ao longo das décadas. Vim para cá, eu tinha 2 anos de idade. Morei ali primeiramente na esquina, na Liberdade, com a Rua Ipanema, que era uma fábrica de banha. E ali tinha uma garagem e nós fomos morar ali, porque não tinha outro lugar para a gente morar. Viemos só minha mãe e 3 filhos, 4, né, filhos, na verdade, que um era bem nenenzinho. E daí minha mãe comprou aqui e eu mudei para cá. E estou aqui, 72 anos aqui nesse bairro. Que a senhora constituiu família? Constituí família, tem 3 filhos, 2 homens, uma mulher, todos são casados. E mora aqui eu e meu esposo. Mudou muita coisa daquela época para agora? Mudou tudo, completamente. Aqui era rua, era de terra, não tinha asfalto, não tinha nada, não tinha nem água quando nós mudamos para cá. Aí embaixo era o matadouro, né? Lá embaixo tinha o frigorífico Omega. Naquela época ele era Omega, era antigo, pequenininho. Trabalhei lá também 17 anos. Tem tudo que a gente precisa. Então estamos felizes. Tem mercado para todos os lados aqui, ó. Tem o que nós precisamos. 10 minutos nós estamos no centro da cidade. Histórias como essa também fazem parte da vida do senhor José Inácio Lemes, de 96 anos, um dos moradores mais antigos do bairro. Ele vive nesta casa na rua Felisberto Carrejo e guarda lembranças de um tempo em que o patrimônio ainda estava começando. Aqui era cerrado, mata, assim, pasto. Não era mato, não, era pasto. Agora, de certa ponto para cima, já era cerrado. Fazendo Zé Cunha, ali já era cerradão, aquele povo ali, que mundo veio ali. Tinha onça, tinha tudo, aquela ali era até perigoso, viu? E nós trabalhávamos nas lavouras dos empreiteiros dele. Nós era a mulher que mais trabalhava, enxada. O Zé Cunha morreu, aí luteou, fazenda ali. Eles começou a trabalhar para lá e começou a fazer prédio aqui, comprar e fazer prédio. Eles estão construindo aqui, por exemplo, já beiraram muito tempo para vender para eles. Mas eu já doei para os filhos, e os filhos que não vendem de jeito nenhum. A vizinhança aqui era tudo igual a irmandade, entendeu? O pessoal tudo bom, trabalhador, honesto. Tem gente, então, era uma amizade. Igual assim, na roça, o povo tem uma amizade, né? Aqui também era a mesma coisa. As mulheres iam na casa dos outros, os homens iam, ele jogava truque, passeava, ia para o cinema. Entre mudanças e crescimento, o bairro Patrimônio segue preservando suas raízes e a história de quem ajudou a construir a cidade. Para mim não tem outro lugar que serve, não. Às vezes eu passei num lugar, acho ruim e venho embora. Não gosto. Eu adoro aqui, viu? Daqui eu não mudo, só quando Deus levar, só. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga os casos de feminicídio registrados em Uberlândia durante os anos de 2024 e 2025, realizou a 4ª reunião.
Durante a 4ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga os casos de feminicídio, familiares de vítimas foram ouvidos pelos vereadores. O irmão de Raniele Aparecida, de 30 anos, morta pelo companheiro no dia 22 de março, no bairro Maravilha, em Uberlândia, relatou à comissão os impactos da violência e cobrou justiça. No decorrer do relacionamento deles, ela já tinha sofrido 7 facadas antes. Mas ela nunca corria atrás para definir tipo assim, de largar, porque ela tinha dificuldade de conseguir trabalhar essas coisas por causa dos filhos. Ele mexia muito com o psicológico dela, falava que ela não conseguiria, ninguém ia querer ela com 4 filhos, que ele era a única opção que ela tinha. Ele mexia muito com o psicológico dela. Ele matou ela na frente das minhas outras 2 sobrinhas mais novas. E o filho dele também presenciou com ela e ele pegou o menino e levou embora. Ele ficou um dia desaparecido, mais ou menos. Também prestou depoimento Nilce Alves, mãe da corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, de 43 anos, encontrada morta em Caldas Novas após mais de 40 dias desaparecida. Não foi o feminicídio, mas foi uma perseguição de um homem contra uma mulher, né, que ele se achava dono do lugar, ele não aceitava que ela trabalhasse ali, ela tinha todo o direito, tanto que foi provado judicialmente os direitos dela. Então ele fez uma emboscada simples, igual um moleque, desligou o relógio da energia elétrica, ela foi, lógico, né, em seguida lá, e ele estava esperando, e fez essa emboscada. Ela foi atacada pelas costas, depois ele jogou ela no mato, deu 2 tiros na cabeça dela, e durante 43 dias ele ficou normal ali no prédio, a polícia procurando, a família em desespero, a mídia cobrando, até que no certo momento, apesar que não tinha provas, porque ele fez tudo muito bem feito, mas existe um ser chamado Deus que não deixou que o celular que ele jogou na caixa de gordura fosse levado. E esse celular, ele segurou as filmagens dela. Durante a reunião, Ludmila Medeiros também utilizou a tribuna para relatar a violência moral e psicológica vivida pela mãe ao longo de décadas. Durante 43 anos, ela foi o tempo todo ameaçada, humilhada, principalmente na frente das pessoas, né? E por 43 anos ela sofreu essa violência calada, né? Não querendo mostrar para os filhos o pai que tinha e muito menos para a sociedade, né? Ela tinha muito medo de ser vista como uma mulher divorciada, uma mulher largada. E enquanto isso estava dentro da nossa casa, estava tudo bem, né? Para fora, a família era uma família linda. Mas quando isso começou a aumentar, né, a intensidade, e ele começou a ameaçar a vida dela com um facão, né, e aí não teve como. Aí a gente conseguiu, né, fazer com que minha mãe registrasse a medida protetiva e a gente conseguiu tirar ela disso, né, do lar que ela estava, né. Especialistas convidados pela CPI também contribuíram com análise sobre o tema. A CPI do feminicídio é uma medida dessa Casa Legislativa extremamente importante, merece ser comemorado, porque o feminicídio é um crime que alcançou números alarmantes na nossa cidade e é importante que se perceba que este é um fenômeno estrutural e somente através do debate democrático e da união das instituições é que será possível o enfrentamento do feminicídio e de qualquer outra forma de violência contra a mulher. Nós temos que estruturar o apoio às mulheres. As mulheres precisam de independência financeira, condições financeiras, porque sem condições financeiras, numa sociedade onde se vive pagando tudo, é muito difícil de tomar uma decisão que vai levar
os filhos a passar fome ou a própria pessoa a passar fome. Ninguém toma essa decisão, minha gente. Ninguém vai decidir passar fome. Ninguém vai decidir deixar seus filhos passarem fome. Vai se impor qualquer tipo de violência antes disso. Mestre e doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Uberlândia, Márcio Ferreira de Souza, apresentou dados que apontam o aumento dos casos de feminicídio nos últimos anos. O Laboratório de Estudos de Feminicídios, que é da Universidade Estadual de Londrina, né, no qual eu sou membro, né, a gente tem, né, a UEL tem essa parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, que tem divulgado, né, o LESFEM ele tem divulgado alguns relatórios trazendo dados, né, sobre as 27 unidades, né, da federação no Brasil. Né? Por exemplo, no relatório do primeiro semestre de 2024, portanto, há 2 anos atrás, Uberlândia se configurou como o 2º município do estado de Minas com o maior índice de feminicídios, perdendo apenas pela capital, Belo Horizonte. E se considerarmos proporcionalmente, né, que a população de Uberlândia é bem menor do que a da capital, Uberlândia, em termos proporcionais, se configura como o município mais violento, ou se configurou, né, eu estou me referindo aos dados de 2024, como o município mais violento do estado de Minas. Durante a reunião, a Comissão Parlamentar de Inquérito também apresentou resultados parciais das diligências e os próximos passos dos trabalhos de investigação. O balanço que eu faço é um balanço muito positivo, porque nós ouvimos aqui hoje mais 3 vítimas que demonstram que há sinais antes de acontecer um feminicídio e que é preciso estar alerta por esses sinais. Então as mulheres precisam acreditar quando alguém ameaça que vai matar, que mata mesmo. Os isolamentos, as perseguições, então é preciso estar atento. E é importante também ver as falhas do sistema, porque tantas mulheres estão sendo mortas e proposta que nós ouvimos aqui hoje, tanto do professor analisando os dados, professor Márcio da Universidade, quanto o nosso procurador Paulo Veloso. Então, todas as ONGs e instituições presentes. Acho que a Câmara Municipal está realizando um trabalho brilhante e a Comissão Parlamentar de Inquérito lutando para salvar a vida das mulheres. Os próximos passos, nós temos uma visita técnica e convocando novas oitivas e buscando mais dados. Nosso procurador do trabalho esteve aí. Tivemos vários depoimentos que realmente nos deixam assim, sensibilizados e mais motivados a dar a nossa contribuição como parlamentar, como homem, contra a violência doméstica. E aqui a gente trouxe algumas pessoas que vivenciaram essa situação e nos relatos dessas pessoas, a mesma indignação e revolta de que os instrumentos do poder público são insuficientes para atendê-las antes que o pior aconteça. Eu acho que o que nos leva a querer mais ainda provocar a prefeitura, que é o que nos cabe como vereadores aqui, a dar uma resposta para a sociedade no sentido da melhoria desses dispositivos que existem de atenção ao público aqui dentro do nosso município. Eu, como o relator, né, do requerimento, nós estamos muito felizes do caminhamento e de que está se tornando a CPI. Esperamos que no final nós possamos somar aí com os órgãos, todos os órgãos, para que possa não só diminuir, mas que possa de uma forma acabar com todo esse sofrimento dessas mulheres, né? Cada pessoa que sobe ali na tribuna e faz o seu depoimento da família, das vítimas que sofreram esse tipo de violência, a gente fica mais feliz por ter entrado aí e ter somado junto com essas pessoas. O Jornal da Câmara fica por aqui. Para acessar mais, acesse câmarauberlandia.mg.gov.br. Obrigado pela audiência e até a próxima edição.